Boa tarde. Está todo mundo escutando? Por favor, quem estiver escutando, dá uma resposta aí na telinha para escrever. Ótimo. Eu vou falar hoje, então, sobre um tema extremamente importante, que todo mundo que me conhece sabe que eu tenho batalhado muito para que a gente comece a usar o sistema para cuidado dos pacientes. E eu acho que está na hora da gente mudar um pouquinho o jeito da gente pensar como tratamos os pacientes na transfusão. A gente até pouco tempo atrás, na verdade, até setembro do ano passado, a gente usava como sistema informatizado no Hemócio o SBS. É o mesmo sistema que a gente usa hoje, mas era um sistema que a gente chamava de caractere, que eu não tinha disponibilidade de colocar esse sistema em toda a hemorrede. Então, a gente tinha basicamente esse sistema nos hospitais do estado e nos hemocentros e hemonúcleo. E agora a gente tem um sistema, desde o 30 de setembro, que é um sistema que ele pode abranger toda a hemorrede do estado do Ceará. E que pode fazer com que a gente se torne, na verdade, na hemoterapia, como o Reino Unido, como a França, que a gente consegue ter um sistema informatizado de segurança transfusional para todos os pacientes. Então, na hora que a gente tiver um paciente do SUS atendido em qualquer lugar do estado do Ceará, se a gente alimentar o sistema, se a gente checar esse sistema, a gente consegue saber, quando esse paciente for para qualquer outro lugar, o que aconteceu com ele. Deixa eu tentar baixar aqui o slide. Pronto. E aí, todo mundo que trabalha já com banco de sangue sabe que a gente tem alguns detalhes importantes, inclusive legislação, lei, que a gente tem que manter os registros transfusionais de tudo que aconteceu com o paciente por pelo menos 20 anos. Tá? E quem trabalha com imunohematologia diretamente sabe que mais do que 20 anos a gente deve manter os registros dos pacientes para o resto da vida. E esses registros eles devem ser mantidos de forma que a gente possa checá-los. Então, na hora que a gente tem um sistema que todo mundo pode olhar, que todo mundo pode checar, a gente tem a obrigação, né, a obrigação moral e ética de estar alimentando esse sistema para que esse paciente tenha o máximo possível de segurança. Por que eu devo manter e checar os registros? A primeira coisa é em relação à checagem do ABO. Todo mundo que vai transfundir, se já transfundiu alguma vez na vida, deve ter o seu registro do ABO checado antes de um novo evento transfusional. Outra coisa muito importante que a gente hoje tem possibilidade de fazer é verificar as necessidades de hemocomponentes especiais para aquele determinado indivíduo. Podemos verificar as fenotipagens eritrocitárias, verificar essa informação talvez seja mais importante, a verificação dos anticorpos irregulares previamente identificados, de reações transfusionais, visando segurança para o paciente agora e qualquer momento futuro dele que ele for, por exemplo, transfundir daqui para frente. Quem já trabalha com SBS sabe que essa é a carinha dele, né? Então, o SBS Web, a gente vai ter aqui uma tela, depois que eu entro, eu seleciono qual unidade que eu estou, quem já trabalha com isso já está acostumado, e eu vou ter várias partezinhas aqui em cima, né, várias abas, e eu vou selecionar na hora que eu estou trabalhando com o meu paciente um único local. Eu vou em laboratórios, consulta pessoa física e ficha do receptor. Na hora que eu faço isso, vai abrir esse outro campo em que eu vou digitar, normalmente, o nome completo do meu paciente. Lembrar uma coisa extremamente importante. Todos os registros que existem no SBS Web foram colocados lá por alguém. Então, teve alguém que digitou. E todo mundo sabe, se tem alguém que digitou, pode ter algum erro na hora da digitação. Eu peço sempre que todo mundo que vá checar, vá com a ideia que 95% dos pacientes já estão no sistema. Em algum momento ou já transfundiram ou foram doadores e que a gente conseguindo encontrar essa pessoa no sistema, a gente vai fornecer uma segurança que de nenhuma outra forma a gente pode fornecer para a transfusão.
Então, eu dei um exemplo aqui, eu botei, meu paciente fictício é José Maria da Silva. Quando eu coloquei o nome do José Maria da Silva, apareceu para mim 168 registros, tá? E aí eu penso, quem é meu José Maria da Silva? Vamos pensar no nome da mãe, por isso que a gente cobra tanto o nome da mãe, vamos pensar na data de nascimento. E aí vocês vão olhar nessa telinha aqui que eu recortei, que eu tenho só nessa tela 5 pessoas teoricamente diferentes, que na verdade são 2 pessoas diferentes. Então eu tenho José Maria da Silva, data de nascimento 7/11 de 47, e José Maria da Silva, 3/3 de 49, mesma mãe. Consequentemente, essas pessoas são 2 pessoas só, não são 5. E aí, a gente vai para os 168 registros que existem de José Maria da Silva, e nos registros finais eu tenho José Maria da Silva, com data de nascimento 31/12 de 2000. Essa data de nascimento é uma data de nascimento recorrente no SBS, porque alguém algum dia não tinha data de nascimento do paciente e resolveu colocar essa data de nascimento, tá? Achou que era um bom número para se colocar. E a outra coisa, a gente tem muitos registros também sem o nome da mãe. Vocês concordam que eu não vou saber nunca quem é o José Maria da Silva se não tem data de nascimento ou não tem uma data de nascimento válida ou que não tenha nome da mãe? Então, a informação que a gente cobra tanto para que a requisição de transfusão venha preenchida, ela é essencial para a rastreabilidade dos hemocomponentes transfundidos, mas principalmente para a segurança do paciente no momento atual e numa transfusão futura. Então, é muito importante que os dados sejam inseridos de forma correta. E aí eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. Esse daqui é um menino acompanhado no SEIBIN, já internou do Valdemar, como vocês conseguem ver aqui. E esse menino teve criação de 3 registros diferentes, tá? E 3 registros diferentes, com a mesma data de nascimento, o mesmo nome do paciente, eu tampei para vocês não olharem, mas o mesmo nome do paciente, a mesma data de nascimento e o mesmo nome da mãe. Por que foram criados 3 registros? Primeiro, porque quem procurou talvez tenha procurado com algum número errado, depois alguém adicionou um I no lugar de um E, e aí se criou um registro a mais. E aí o perigo mora exatamente aqui. Na hora que alguma pessoa desavisada vai checar esse registro no sistema e vai checar pela primeira pessoa física, a pessoa física está sendo utilizada de forma rotineira, ela vai entrar para checar o ABO e vai ver que o indivíduo é AB positivo. Maravilha, meu paciente foi transfundido várias vezes, ele é AB positivo, mas eu sou chata. Vamos olhar aqui o segunda pessoa física. Quando eu entrei a segunda pessoa física, mesma informação, AB positivo, meu paciente é AB positivo, eu vou lá transfundi-lo. Só que será que é só isso mesmo? Meu paciente tinha 3 pessoas físicas, o que aconteceu com a terceira? E aí a gente começa a pensar que a gente tem outras coisas para a gente ver. É a mesma pessoa dos 2 cadastros anteriores. Então, na verdade, além dele ser AB positivo, esse paciente tem doença falciforme, deve receber hemocomponente filtrado e fenotipado. Essa informação foi colocada por mim, pela doutora Suzana e pela doutora Fabiana Demossi, e eu peço a vocês que vocês coloquem sempre, um paciente com diagnóstico hematológico precisa entrar aqui, ou um paciente que tem alguma necessidade especial de algum hemocomponente, a gente tem que colocar. Eu não vou saber de tudo sempre, assim como a doutora Fabiana, a doutora Suzana, a gente precisa que vocês colaborem com isso. E isso é extremamente importante. A gente, no momento, tem quase 1.500 pacientes com alguma observação para transfusão cadastradas. E aí vem, por exemplo, esse paciente que tem mieloma múltiplo, que a gente já sabia o diagnóstico, colocou que ele deve receber hemocomponente filtrado, irradiado e fenotipado. Esse meu paciente aqui tem insuficiência renal crônica, ele deve receber hemocomponente filtrado e fenotipado. Olha aqui mais uma, pelo jeito trabalhosa, né? Paciente com anemia hemolítica, deve receber hemocomponente filtrado e fenotipado. E a gente vem usando o sistema para outras razões, não só para o diagnóstico e hemocomponentes especiais. Eu coloquei, por exemplo, essa observação de um paciente que
foi feita genotipagem dele, a gente pesquisou o que tinha no gene desse indivíduo, o que ele tinha de alterado. E quando a gente viu, era um indivíduo que, na verdade, era um doador inicialmente, mas que pode, em algum momento, se tornar receptor, que ele tem uma variante genética do gene RHCE e que tem uma chance grande de desenvolver anticorpos que a gente provavelmente não vai conseguir respeitar depois. Então, essa informação é essencial e deve permanecer no registro desse indivíduo para o resto da vida. Tá? Então, a gente tem que sempre estar programando, procurando ativamente isso que a gente quer encontrar. Tá? E, mais recentemente, a doutora Luani, junto com a equipe da hemofilia, está colocando os diagnósticos dos pacientes hemofílicos no sistema. Então, todo paciente hemofílico do estado do Ceará tem seu registro no SBS. Então, se esse paciente chegar para a gente em algum momento com algum sangramento, não sabendo referir o diagnóstico, provavelmente daqui a 2 meses, 3 meses, todos os pacientes vão estar no sistema com orientações sobre o diagnóstico e qual é o tratamento, qual é o fator que ele deve receber em caso de sangramentos. Então, esse aqui é um exemplo de uma coisa que vem sendo colocada há pouco tempo, mas a gente já tem vários pacientes cadastrados, para mostrar como é uma ferramenta tão importante, tão útil e tão relevante na segurança do paciente. Beleza, todo mundo se animou, vamos lá, as agências transfusionais que têm o diagnóstico dos pacientes normalmente nas mãos, vamos colocar as observações. Então, para colocar a observação para transfusão também é muito simples. A gente vai usar aqui a mesma abinha, mesma parte inicial, né, que a gente conhece, vai em transfusão, registros e uma aba chamada observação para transfusão. Na hora que eu clico em observação para transfusão, vai aparecer essa página para a gente. E essa página vai ter todos os pacientes que a gente já cadastrou, como eu falei para vocês, tem quase 1.500, na verdade ontem, quando eu fiz essa aula, a gente tinha 1.456 pacientes cadastrados com observação para transfusão. A gente clica em novo, vai aparecer essa nova tela e a gente vai procurar nosso paciente do jeito que a gente procura sempre no SBS, sabendo a pessoa física, eu posso colocar aqui no campo ou clicar na lupa e colocar o nome completo do paciente e selecionar aquele correto pela data de nascimento e nome da mãe. E, por fim, botar a observação. Aí vocês devem estar se questionando, né? Por que eu vou colocar nessa observação? Não é para a gente colocar observação para todo paciente, porque pode ser que a gente tenha, na verdade, a grande maioria dos pacientes são pacientes que a gente não tem uma necessidade especial. Então, é o paciente que tem alguma necessidade de componente especial ou que aquela informação é extremamente relevante para o futuro daquele indivíduo na hora que for ser tratado por alguém relacionado à agência transfusional. E a utilização de hemocomponente especial, a gente já teve uma aula, mas a gente pode lembrar qual é o hemocomponente para aquela determinada doença, olhando naquela página inicial em que eu mostrei o que cada paciente tem e qual é o componente que deve utilizar. Tem então um paciente que chegou na HGF e eu sei que é um paciente, por exemplo, com mieloma múltiplo. Eu posso procurar aqui, ver se eu encontro mieloma múltiplo e eu vou falar para vocês que acredito que todas as doenças que precisam de um componente especial estão aqui. Eu procuro o paciente com mieloma múltiplo e sigo a mesma regrinha. Mieloma múltiplo deve receber hemocomponente filtrado, irradiado e fenotipado. Para baixo, agora, então eu vou para aquele outro ponto, que, como eu falei para vocês, é um ponto extremamente importante para a segurança do paciente para o resto da vida. Nós temos a obrigação de estar guardando os registros dos pacientes por 20 anos, mas isso não é suficiente, tá? Então, mostrei para vocês anteriormente essa mesma paciente com anemia hemolítica, que precisava receber um componente filtrado e fenotipado, e essa paciente, além de uma fenotipagem eritrocitária estendida, que vocês vão ver aqui, ela é M negativo, N positivo, S pequeno positivo, fenotipagem RH e QEL. Além dela ter a fenotipagem no sistema, ela tem os anticorpos previamente identificados. Então, além de eu respeitar a fenotipagem, eu vou ter que respeitar os anticorpos, tá? Habitualmente, a gente respeita, na grande maioria dos pacientes, apenas fenotipagem RH e QEL,
mas se a gente tiver um outro anticorpo, a gente vai respeitar também aquele outro anticorpo identificado. Eu faço PAI todas as vezes. Por que eu vou me preocupar de checar o que o paciente tinha anteriormente? Eu não vou fazer PAI de novo? E aí que vem o problema, tá? Então, para quem lembra, quem trabalha com isso, eu vou relembrar os conceitos. O que é a pesquisa de anticorpos irregulares? É um teste que a gente faz de rotina para todos os nossos pacientes, para detectar a presença de algum anticorpo irregular. É chamado de anticorpo irregular qualquer anticorpo que reage contra antígeno eritrocitário que não seja anti-A e anti-B, que a gente espera encontrar. E esses anticorpos irregulares, eles podem ser formados por transfusão, por gestação, por transplante, injeção de material imunogênico, e às vezes eu posso ter um anticorpo irregular com poder hemolítico que eu não tive nenhuma exposição anterior à hemácia estranha. Isso pode acontecer também. Qual a lição fundamental do anticorpo irregular? Uma vez detectado, o anticorpo deve ser sempre respeitado, independente dele estar presente no nosso teste atual. Lembrando que eu devo ter uma frequência aproximada de 1% de haloanticorpo na nossa população, chegando até 38% da população falciforme e às vezes até uma quantidade maior, dependendo da população estudada. No Brasil, o haloanticorpo mais identificado ainda é o anti-D, mas a gente tem muitos outros possíveis de causar dano para o receptor. Como que eu faço a PAI? Eu pego o soro do meu receptor, ou mesmo o plasma, quando eu trabalho em cartela, uso 2 ou 3 hemácias fenotipadas, nossa rotina do hemócio é sempre com 2 hemácias fenotipadas, e faço a PAI. Se a PAI for positiva, eu obrigatoriamente vou ter que identificar o anticorpo. E eu vou ter que fazer a identificação do anticorpo a cada 72 horas. Então, minha PAI deu positiva hoje, eu identifiquei um anticorpo, daqui a 3 dias o paciente vai receber sangue de novo. Eu preciso fazer uma nova PAI, consequentemente eu preciso fazer uma nova identificação do anticorpo, porque eu não consigo ter certeza que não apareceu um outro anticorpo por trás, tá? Se a prova cruzada for negativa e meu paciente nunca teve anticorpo identificado, eu posso fazer apenas a prova cruzada. Mas, se eu olhei no registro do meu paciente e tem anticorpo identificado ali, eu vou solicitar ao hemócio bolsa fenotipada para o meu paciente, porque eu não quero de forma alguma que ele tenha problema com reação transfusional. Só lembrando do teste aqui em tubo, a gente ainda tem algumas agências, principalmente no interior, que trabalham em tubo. Eu uso 2 hemácias, né, o Diacel 1 e 2, ou Triacel, que é o que a gente usa habitualmente, 1 e 2. Pingo 2 gotinhas do meu plasma ou soro, do meu paciente, preferencialmente soro, uma gotinha dessa hemácia, vou a 37, vou lavar, botar o soro de Cumbis e tá avaliando a reação. Quando eu faço meu teste em cartela, o teste é relativamente mais simples, eu pingo minha hemácia, depois pingo 25 microlitros do soro e vejo se eu tive aglutinação ou não na minha cartela. Se deu positivo, identifico. Se deu negativo e não tem história de anticorpo prévio, eu vou apenas cruzar a minha bolsa. E de quem que eu devo fazer PAI? Eu devo fazer PAI de todo mundo, de doadores de sangue, de receptores de transfusão, e inclusive a gente está tentando instituir de todas as gestantes, independente do RH, tá? Então a pesquisa de anticorpos irregulares é essencial para o manejo dos meus pacientes transfundidos, mas também das gestantes e do cuidado com o receptor. Tá? Não responde a pergunta, mas eu faço PAI todas as vezes, por que eu vou ter que fazer de novo? Porque 60% dos anticorpos irregulares desaparecem com 3 meses da identificação. Meu PAI está positivo, identifiquei um anticorpo, vou testar de novo, 6 em 10 pacientes têm anticorpo negativo quando eu testei. Ah, então não vai ter mais reação. Não, não é assim que funciona. O anticorpo está num título baixo, numa quantidade baixa. Na hora que eu faço uma reexposição do meu paciente ao antígeno correspondente àquele anticorpo, ele vai causar reação transfusional.
e pode causar reação transfusional imediata ou tardia, inclusive com o óbito do paciente. Então, é extremamente importante a checagem com todo o cuidado do mundo de todo o registro que o paciente tem. Lembrando que a reação hemolítica por anticorpo irregular é a terceira causa de óbito relacionada à transfusão nos Estados Unidos. Os pacientes estão morrendo e a gente não está sabendo por quê. De novo, a mesma conversa. Se o paciente já tiver sido sensibilizado previamente, porém não apresentar triagem positiva, o anticorpo anteriormente identificado deverá ser sempre respeitado. Descobri o anticorpo do meu paciente com 2 aninhos. Ele está com 80 anos agora. O que eu tenho que fazer? Respeitar o anticorpo, tá? Porque senão esse paciente pode ter uma reação transfusional grave. E por falar em reação transfusional, o SBS também permite que a gente cheque o histórico de reação dos nossos pacientes. Por exemplo, esse meu paciente, que é o paciente que eu sempre uso de exemplo, é um paciente com uma leucemia mieloide aguda, que é acompanhada no HU. Ele, infelizmente, só tinha fenotipagem RH e KEL, mas ele tem um alerta aqui que ele tem reações transfusionais. Todo mundo está enxergando aqui reações transfusionais. Pessoa física possui reações transfusionais. Quando eu procuro aqui na minha mesma tela inicial da ficha do receptor, eu tenho várias abas. Vocês conseguem enxergar? E aí eu vou ter abas com várias respostas ao que a gente pergunta. Primeira coisa é, paciente já transfundiu? Tem minha aba aqui. Meu paciente tem tipagem anterior? Tem aba aqui. Como que está a PAI do meu paciente? Já teve algum positivo? Já fez cumb direto, eluato, e fenotipagem? E tem a aba também de reação transfusional. Quando eu clico na aba de reação transfusional, eu vejo que aquele meu paciente já teve 3 reações transfusionais, sendo uma alérgica leve e 2 reações febris não hemolíticas. Quer dizer, esse é um paciente com altíssimo risco de recorrer a uma reação. Então, é um paciente que tem que ser olhado e tratado de forma diferenciada, certo? Quem é que vai colocar isso no sistema? A gente, tá? Essa informação ela não vai surgir se a agência não tomar para si essa responsabilidade. É super simples a colocação no sistema. Também eu vou aqui em registros, vou numa aplicação chamada requisição de transfusão. Na hora que eu entro aqui, eu seleciono o meu paciente, certo? E embaixo, na hora que eu selecionei esse meu paciente, tem aqui reação transfusional. Cliquei em reação transfusional, abriu essa tela. Nessa tela, eu consigo selecionar a reação que o meu paciente teve, coloco a data e a hora da reação, posso botar uma observação, recomendo que a gente coloque sempre quais foram os sintomas, os sinais que o paciente apresentou como reação transfusional. Terminei de preencher, clico em inserir. Cliquei em inserir, apareceu isso daqui embaixo, que vocês estavam vendo que aqui não tinha nada, né? Cliquei em inserir, vou clicar em novo. Na hora que faço isso, ele já me traz, quando eu clico aqui na setinha, qual a bolsa que ele transfundiu naquele dia. A gente confirma que é essa bolsa que está associada à reação. O hemocomponente ele também já traz automático, vou só clicando aqui nessas setinhas e vou adicionando minha bolsa. E quem já conhece SBS, depois clico nessa primeira telinha aqui, nesse primeiro papelzinho, para adicionar essa reação, certo? Fiz isso, atualizo, ótimo, meu paciente tem a reação no sistema. Por que isso é importante? Primeiro, eu acho que é sempre importante a gente ter uma forma informatizada de estar tirando relatórios do que está acontecendo no nosso serviço, tá? Então, a gente pode tirar relatórios de todas as reações que a gente teve. Hoje, apenas a MEAC, o HU e o HGF estão colocando as reações no sistema. Me perdoe se eu não falei de algum outro local que pode aparecer, na verdade, como se fosse do EMOSSE, tá? E eu consigo tirar relatórios. Eu posso tirar relatórios só do HU, só da MEAC. Eu posso dizer, por exemplo, que eu quero saber quem é o paciente que teve uma reação transfusional alérgica, quantas reações que eu tive em determinado período de tempo, né? Então, todas as informações estão no sistema.
Ah, mas eu já faço isso porque eu já tenho tudo ajeitadinho numa planilha do Excel, eu já notifico no Notivisa, eu faço de outra forma. Gente, essa não é a principal razão para eu estar fazendo isso, tá? Eu estou falando que tem essa funcionalidade. A principal razão é essa. O paciente chegou para a gente viu que ele tem um histórico de reação transfusional, a gente vai ter que ir lá conversar com o médico. Se o médico não pediu nada diferente, não prescreveu nada diferente, a gente tem que correr para poder fazer bem para esse paciente. Porque a transfusão, um paciente que teve reação transfusional e a gente não modificou quando deveria o componente ou não fez uma pré-medicação, o paciente pode evoluir mal. E é nossa obrigação, como serviço transfusional, fazer o melhor sempre, tá? Então, vamos atrás, correr atrás dos médicos para falar, o paciente já teve reação transfusional. Está ciente disso? Quem trabalha sabe que toda a requisição de transfusão tem, toda não, 90%, tem reação transfusional ignorada, né? Por quê? Porque a gente não pergunta. Verdade é essa, né? E no final das contas, para terminar, então por que eu mantenho e checo os registros? Para checar meu ABO, para verificar a necessidade de hemocomponentes especiais, verificar a fenotipagem eritrocitária, os anticorpos irregulares previamente identificados, as reações transfusionais. E a Imuno trabalhou arduamente, na verdade vem trabalhando arduamente desde setembro, para colocar todos os registros dos pacientes que foram transfundidos em algum momento pelo laboratório de imunemato, para que vocês todos tenham acesso a essas informações. Então, a gente já cadastrou aproximadamente 10 mil fichas, um trabalho hercúleo, enorme, exatamente para poder permitir que nossos pacientes sejam o mais bem tratados possíveis. Tá? Então, a gente vai estar checando isso como uma forma da gente estar prestando o nosso melhor para o paciente. E quem me conhece sabe que eu quero mudar o mundo. Então, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. E a última figurinha não apareceu, mas como é que a gente vai mudar o mundo? Começando. Então, cada um tem seu papel, e um papel fundamental para isso, gente. Não adianta a Imuno estar colocando as coisas, a HGF está colocando, o IAS está colocando, a HU está colocando, a MEAC está colocando, e ninguém está olhando, ou ninguém está acrescentando as informações para que a gente possa ter a segurança desse paciente. Essa aula foi bem diferente, né? Mas só para mostrar para vocês que a gente está realmente lutando para a gente se transformar numa hemorrede com toda a segurança transfusional. Estamos conseguindo computadores para algumas agências que estão sem informatização ainda, mas esse não é meu papel, não é o papel só da doutora Luciana, só do doutor Franklin, é o papel de todos vocês. Então, quem não tiver com a agência informatizada vai correr atrás, vai falar com quem conhece, com quem não conhece, e explicar por que é importante. Se não souber explicar, fala assim, vem assistir essa aula, mostra a aula que vai estar no site do Emoce, para que entenda a importância do que a gente está fazendo. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Gente, mais alguma coisa? Então, eu queria agradecer a possibilidade de estar falando, na verdade, tentar estimular vocês para que a gente sempre continue fazendo melhor. Estou à disposição. Quem ainda não tiver quem tiver com computador, mas não tiver com todo mundo da agência, com cadastro no SBS, acessando o SBS, por favor, entre em contato com a TI para a gente poder fazer o cadastro de todo mundo. Treinamento, se for necessário, mas vocês viram que não tem muito segredo, né? A parte básica, a gente precisa de uma tela só e a gente resolve 99% das coisas, mas sempre com cuidado, gente, de checar o nome. Não encontrou, procura de um jeito diferente, tá? Não encontrou daquele jeito, procura de mais uns 10 tipos diferentes. Aí, quando encontrou, você pode ficar tranquilo. Se não encontrou, tente mais, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente pretende mudar um pouquinho agora também a forma da gente estar trabalhando, né? Trabalhando agora com o sistema informatizado, integrado, com certeza mais segurança para todos. Boa tarde.